Muito boa tarde, pessoal. Então, vamos continuando e agora vamos para a parte 4 da nossa leitura e discussão do capítulo do Guyton e vamos tentar agora fazer até o fim e terminar esse capítulo. Então, da onde a gente parou, dos processos químicos na formação de ATP, o papel das mitocôndrias. À medida que entra na célula, a glicose é submetida a enzimas no citoplasma que a convertem em ácido pirúvico, chamado processo glicólise. Então, existe um processo dentro da célula chamado glicólise, onde a glicose vai entrar dentro do citoplasma e essa glicose vai, através do processo de glicólise, ser convertida em ácido pirúvico. Pequena quantidade de ADP é transformada em ATP pela energia liberada durante essa conversão, mas essa quantidade é responsável por menos de 5% do metabolismo energético total da célula. Então, esse processo de glicólise gera ATP, mas é um ATP em pequena quantidade ainda, menos de 5% do total gerado. Então, cerca de 95% da formação do ATP na célula ocorre nas mitocôndrias. O ácido pirúvico, derivado dos carboidratos, ácidos graxos, lipídios e aminoácidos das proteínas são convertidos no composto acetil-CoA. Então, os 5% vem da glicólise no citoplasma e esse ácido pirúvico é formado nesse processo, derivado desses elementos, vai ser convertido em acetil-CoA. Então, veio a glicose pelo processo de glicólise, foi transformado em ácido pirúvico e esse ácido pirúvico agora vai ser convertido em acetil-CoA na matriz nas mitocôndrias. Então, aqui já entrou dentro das mitocôndrias. Esse composto, por sua vez, esse composto acetil-CoA, é processado para fins de extração de energia por uma série de enzimas na matriz das mitocôndrias. Essa sequência de reações químicas é chamada de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Então, esse acetil-CoA vai ser processado nas matrizes mitocondriais em um processo que é chamado de ciclo de Krebs. E essas reações químicas são tão importantes que serão explicadas detalhadamente no capítulo 67. Então, aqui a gente vai dar mais uma passagem por cima de como ocorre isso, mas é através desse ciclo de Krebs que é parte do processo que vai levar à formação de energia da célula. No ciclo do ácido cítrico, o acetil-CoA é clivada em suas partes componentes, átomos de hidrogênio e dióxido de carbono. Então, esse ácido, no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, o acetil-CoA, que adveio lá da glicólise, que foi transformado em ácido pirúvico, agora transformado em acetil-CoA, ele vai ser clivado em átomos de hidrogênio e dióxido de carbono, CO2. O dióxido de carbono se difunde para fora das mitocôndrias e eventualmente para fora da célula e por fim é excretado do corpo pelos pulmões. Então esse CO2 formado vai ser mandado para embora. O que vai ser importante mesmo para a formação de energia são esses átomos de hidrogênio. Então só recapitulando, a glicose entrou no citoplasma. No citoplasma, ela sofreu o processo de glicólise e foi transformada em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico foi para as mitocôndrias. Lá foi transformado em acetil-CoA e esse acetil-CoA nas mitocôndrias foi transformado em átomos de hidrogênio e CO2. Esse CO2 foi ser mandado embora e agora sobrou os átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio, de modo inverso, são muito reativos e se combinam instantaneamente com o oxigênio que se difundiu para as mitocôndrias, que liberam uma quantidade enorme de energia usada pelas mitocôndrias para converter grandes quantidades de ADP em ATP. Então, esses átomos de hidrogênio, eles possuem alta reatividade e vão se combinar com o oxigênio que também veio para as mitocôndrias. E essa ligação vai liberar uma grande quantidade de energia, e essa quantidade de energia que é usada para converter o ADP em ATP. ATP que é a molécula de energia da célula.
Essas reações são complexas, requerendo a participação de grandes números de enzimas proteicas situadas nas dobras da membrana interna da mitocôndria, projetando-se para a matriz mitocondrial. O evento inicial é a remoção de um elétron do átomo de hidrogênio, o que o converte a íon hidrogênio. O evento final é a combinação de íons de hidrogênio com oxigênio para formar água, com a liberação de enorme quantidade de energia para grandes proteínas globulares chamadas ATP sintase. Então, esse é um processo bem complexo. Aqui a gente está passando muito por cima, mas é um processo que envolve uma série de enzimas e de complexos e vai ocorrer, né, nesses processos a combinação, o átomo de hidrogênio é transformado em íon hidrogênio. Esse hidrogênio vai combinar com oxigênio e formar H2O, que é a água, e vai liberar energia, e essa energia é usada por uma das proteínas chamadas ATP sintase, que se projeta das dobras da membrana mitocondrial. Por fim, a enzima ATP sintase usa a energia dos íons hidrogênios para converter ADP em ATP. Então, é um processo de modulação de energia, né? Então, essa energia vinda do íon hidrogênio vai ser usada pela proteína ATP sintase para converter o ADP em ATP. Lembrando que isso aqui é apenas uma passagem por cima. Lá no capítulo 67 vai ser aprofundado o nome das enzimas e todo o processo, especificando diretamente, né, do que se trata cada um dos processos e como ele ocorre parte a parte. O ATP recém-formado é transportado para fora da mitocôndria, para todas as partes do citoplasma e do nucleoplasma da célula, onde sua energia é usada para múltiplas funções celulares. Então, o ATP que foi formado lá dentro da mitocôndria, ele vai sair da mitocôndria e ir para o citoplasma e para o nucleoplasma e vai agir onde for necessário para executar a função. Esse processo geral de formação do ATP é chamado de mecanismo quimioosmótico. Os detalhes químicos e físicos desse mecanismo são apresentados no capítulo 67 e muitas das funções metabólicas do ATP no corpo são apresentadas em detalhes no capítulo 67 e 71. Então, o mecanismo quimiosmótico é o mecanismo de formação do ATP, e isso aqui vai ser melhor explicado no capítulo 67. Então, agora que formou o ATP, qual que vai ser o uso desse ATP? Então, aqui agora vai falar os usos do ATP no funcionamento celular. A energia do ATP é usada para promover três grandes categorias de funções celulares. 1. Transporte de substâncias através das membranas da célula. Então, o ATP é usado para transportar tanto substâncias que estão do lado de fora para dentro da célula, quanto substâncias que estão do lado de dentro para fora da célula. O ATP age nesse processo. Para a síntese de componentes químicos da célula, então alguns componentes vão precisar dessa energia para serem produzidos, e o ATP também vai agir, e para a função mecânica. Então, a função mecânica da célula também necessita de ATP e assim vai ser usado. Esses usos do ATP são ilustrados na figura 2.15. 1. Para fornecer energia para o transporte de sódio através da membrana celular. 2. Para promover a síntese de proteínas pelos ribossomos. 3. Para suprir a energia necessária para a contração muscular. Então, aqui a figura 2.15. O uso de trifosfato de adenosina, que é o ATP, formado nas mitocôndrias, para fornecer energia para as três principais funções celulares: transporte pela membrana, síntese proteica e contração muscular. O ADP significa difosfato de adenosina. Então, aqui, o ADP, que é o ATP, né, vai ser usado, vai se formar o ADP vai para dentro da mitocôndria, vai ser convertido em ATP, e ele convertido em ATP, ele vai sair. Uma vez saído, ele pode agir para transportar íons através da membrana, aqui, por exemplo, transportando o sódio de dentro da célula, do meio intracelular para o meio extracelular. Então, usou o ATP nesse processo. Outro uso do ATP é na síntese proteica, então os ribossomos aqui vão precisar de ATP para a produção e síntese das proteínas. Então, outro uso.
e uma vez que o ATP é usado, ele forma o ADP. Então, usa o ATP, forma o ADP volta para dentro da mitocôndria para ser convertido em ATP novamente. E outro uso do ATP é na contração muscular. Então, o processo de contração muscular requer energia e essa energia advém do ATP. Além do transporte de sódio pela membrana, a energia do ATP é necessária para o transporte de íon potássio, íons cálcio, íons magnésio, íons fosfato, íons cloreto, íons urato, íons hidrogênio e muitos outros íons de diversas substâncias orgânicas pela membrana. Então, vários íons precisam atravessar a membrana e, como aqui do exemplo de vários, vão necessitar do ATP para que esse transporte possa ser feito de um lado para o outro. O transporte pela membrana é tão importante para o funcionamento celular que algumas células, as células tubulares renais, por exemplo, usam até 80% do ATP que formam somente para essa finalidade. Então, algumas células, como as células dos rins, podem usar até 80% do ATP que produzem só para esse transporte de íons através da membrana. Além de sintetizar proteínas, as células sintetizam fosfolipídios, colesterol, purinas, pirimidinas e série de outras substâncias. A síntese de quase todos os compostos químicos requer energia. Por exemplo, uma só molécula de proteína pode ser composta por vários milhares de aminoácidos unidos uns aos outros por ligações peptídicas. A formação de cada uma dessas ligações requer energia derivada do rompimento de 4 ligações de alta energia. Assim, diversos milhares de moléculas de ATP têm que liberar energia para cada molécula de proteína formada. Então, além do transporte pela membrana, o ATP é usado também para sintetizar alguns elementos, por exemplo, proteínas, fosfolipídios, colesterol, purinas, pirimidinas e outras substâncias. Aqui deu o exemplo da produção da proteína, que os aminoácidos, para a formação da proteína, a proteína é formada por aminoácidos e esses aminoácidos são ligados uns aos outros pelas ligações peptídicas. E para formar uma ligação peptídica, ou seja, para ligar apenas um aminoácido a outro, requer 4 ATPs. Então, e como a proteína é formada por várias ligações de vários aminoácidos, muitas vezes requer milhares de moléculas de ATP para formar apenas uma molécula de proteína. Então, a importância do ATP aí e o uso dele. De fato, algumas células usam até 75% de todo o ATP que formam simplesmente para sintetizar novos compostos químicos, especialmente moléculas de proteína. Isso é especialmente verdadeiro durante a fase do crescimento das células. Então, algumas células que têm grande produção de proteína podem usar até 75% de todo o ATP que produzem só para sintetizar esses compostos. O último dos principais usos do ATP é para fornecer energia para células especiais realizarem trabalho mecânico. Veremos no capítulo 6 que cada contração da fibra muscular requer gasto de enorme quantidade de energia do ATP. Outras células realizam trabalho mecânico de outras formas, especialmente por movimentos ciliares e ameboides, descritos mais adiante nesse capítulo. Então, outro uso do ATP, como a gente viu lá na imagem, é para o trabalho mecânico. Então, pode ser tanto a contração celular, como movimentos celulares e movimentos ameboides, que a gente vai ver até o final desse vídeo. A fonte de energia para todos esses tipos de trabalho mecânico é o ATP. Em suma, o ATP está sempre disponível para liberar rapidamente, quase explosivamente, sua energia onde for necessário para a célula. Para repor o ATP usado na célula, reações químicas muito mais lentas quebram carboidratos, gorduras e proteínas e usam a energia derivada para formar novamente o ATP. Mais de 95% desse ATP é formado nas mitocôndrias. Por isso, as mitocôndrias são chamadas de casas de força da célula. Então, o ATP é muito importante para diversas funções celulares e a mitocôndria é uma organela essencial porque é a organela onde ocorre mais de 95% do ATP gerado na célula. Então, a gente acaba aquele tópico e vamos para o próximo tópico, que é agora se tratando da locomoção celular. De longe, o tipo mais importante de movimento que ocorre no corpo é o das células musculares dos músculos esquelético, cardíaco e liso, que constituem quase 50% de toda a massa corpórea. Então, os músculos executam um movimento muito importante para o corpo. As funções especializadas dessas células são discutidas no capítulo 6 a 9. Dois outros tipos de movimentos
a locomoção ameboide e o movimento ciliar ocorrem em outras células. Então, a movimentação muscular vai ser mais discutida nesses capítulos 6 e 9, especificamente neles vai tratar dos músculos esquelético, cardíaco e liso, mas existem outros tipos de movimento também, que vai ser tratado agora como a locomoção ameboide e o movimento ciliar, que podem ocorrer em outras células. Então vamos começar com o movimento ameboide. O movimento ameboide é o movimento de toda a célula em relação às suas adjacências, como o movimento dos leucócitos, no tecido. Então é um movimento que move toda a célula, né? Não apenas parte dela, toda ela move. E um exemplo de célula que faz isso são os leucócitos dentro dos tecidos. Ela recebe esse nome pelo fato de as amebas se moverem dessa maneira. As amebas constituem um excelente modelo para o estudo desse fenômeno. Então, as amebas são um exemplo de organismos que utilizam esse movimento e por isso o nome movimento ameboide. Tipicamente, a locomoção ameboide começa com a projeção de um pseudópodo por uma das extremidades da célula. O pseudópodo se projeta para fora do corpo celular e se adere ao tecido adjacente. O restante da célula é então puxado na direção do pseudópodo. A figura 2.16 demonstra esse processo, mostrando célula alongada, cuja extremidade direita ocorre projeção do pseudópodo. A membrana dessa extremidade da célula está continuamente se movendo para diante, e a membrana da extremidade esquerda a segue à medida que se move. Então, a figura 2.16 é o movimento da célula ameboide. Então, como vai ocorrer? A membrana vai ser lançada para frente e o resto da célula vai seguir. A gente vai ver agora esse mecanismo aprofundado de como ocorre verdadeiramente. Então, mecanismo de locomoção ameboide. A figura 2.16 mostra o princípio geral do movimento ameboide. Basicamente, ele resulta da formação contínua de nova membrana celular na extremidade do pseudópodo e da absorção contínua da membrana nas partes média e traseiras da célula. Dois outros efeitos também são essenciais para o movimento de avanço da célula. O primeiro é o efeito da aderência do pseudópodo aos tecidos circundantes, de forma a se fixar, enquanto o restante do corpo celular é puxado para frente, em direção ao ponto de adesão. Essa aderência é efetuada pelos receptores proteicos, que revertem o interior das vesículas excitóticas. Quando as vesículas se tornam parte da membrana do pseudópodo, elas se evertem, expondo seu exterior, e desse modo seus receptores proeminam para o exterior e aderem aos ligantes dos tecidos circundantes. Então, existem vesículas, dentro da célula. Quando essa vesícula está perto da extremidade, nesse caso a célula está indo de esquerdo para direito. Vai ser um movimento celular nesse sentido. Então, quando essas vesículas chegam na extremidade, elas vão liberar e seus produtos vão fazer a ligação desses receptores no tecido, como aqui está, por exemplo, e com isso a célula se ancora por um momento nesse tecido e esse movimento pode ocorrer. Então, com a formação de nova membrana para frente e destruição da membrana de trás. E com isso a célula vai se movendo nesse sentido e as vesículas vão sempre se formando e se abrindo na extremidade onde ela quer formar. E aqui é o pseudópodo que a célula está emitindo, que é esse estreitamento. Na extremidade oposta da célula, os receptores se soltam de seus ligantes e formam novas vesículas endocíticas. Então, dentro das células, as vesículas se movem em direção à extremidade anterior do pseudópodo, onde são usadas para formar nova membrana na região. Então, é um processo contínuo que a célula vai fazendo de ligar esses receptores e formar essas vesículas e liberar também essas vesículas liberar por exocitose esses ligantes que vão se ligar e ancorar a célula, e com isso a célula vai conseguindo se mover. O segundo efeito essencial para a locomoção é o suprimento de energia necessária para puxar o corpo celular em direção ao pseudópodo.
Experiências sugerem que o seguinte como explicação. No citoplasma de todas as células encontra-se quantidade moderada da molécula actina. Essa molécula da actina, muito da actina, está na forma de moléculas isoladas que não servem ao movimento. Entretanto, elas se polimerizam para formar redes de filamentos e a malha se contrai quando as actinas interagem com a miosina, proteína que se liga à actina. Todo o processo é energizado pelo composto de alta energia, ou ATP. Isso é o que acontece no pseudópodo da célula em movimento, no qual a malha de filamentos de actina se forma de novo no pseudópodo em expansão. Também ocorre contração do ectoplasma do corpo celular, onde a malha pré-existente de actina está sob a membrana celular. Então aqui, uma possível explicação que ajuda nesse processo de movimento ameboide também é o processo da proteína actina, que ajuda nisso, né? Então a formação e a destruição dessa molécula de actina, que interage junto com o filamento de miosina, que vai ser explicado essa interação melhor também nos músculos nos próximos capítulos, essa formação e destruição vai permitindo que o pseudópode execute seu movimento e assim mova também o citoesqueleto celular, e com isso a célula pode entrar em movimento. Tipos de célula que apresentam locomoção ameboide. As células mais comuns com locomoção ameboide no corpo humano são leucócitos, quando se movem do sangue em direção aos tecidos para formar macrófagos teciduais. Então, leucócitos são células de defesa do corpo, e essas células de defesa muitas vezes estão no sangue, né? E quando há necessidade, eles passam para o tecido. E esse processo de sair do sangue e ir para o tecido é um tipo de locomoção ameboide. Outros tipos de célula também podem se mover por locomoção ameboide sob certas circunstâncias. Por exemplo, os fibroblastos se movem para a área danificada para ajudar a reparar o dano, e mesmo as células germinativas da pele, embora em geral sejam completamente sésseis, se movem em direção à área cortada para reparar a lesão. Por fim, a locomoção celular é especialmente importante no desenvolvimento do embrião e do feto, após a fertilização do óvulo. Por exemplo, as células embrionárias com frequência migram para longe dos seus locais de origem para novas áreas, durante o desenvolvimento de estruturas especiais. Então aqui cito alguns exemplos, além dos leucócitos, que podem também executar esse movimento ameboide. Controle da locomoção ameboide, quimiotaxia. O iniciador mais importante da locomoção ameboide é o processo chamado quimiotaxia. Ele resulta do aparecimento de certas substâncias químicas nos tecidos. Qualquer substância química que faz com que a quimiotaxia ocorra é chamada substância quimiotática. A maioria das células com locomoção ameboide se move em direção à fonte da substância quimiotática, isso é, da área de menor concentração em direção à área com maior concentração, o que é chamado quimiotaxia positiva. Algumas células se distanciam da fonte chamada quimiotaxia negativa. Então, essa célula ela se move devido a um fator, e esse fator é essa quimiotaxia. Então, alguns tecidos liberam essa substância quimiotática, e essa substância quimiotática vai atrair fazer com que essas células que executam a locomoção ameboide entrem em locomoção e vá em direção à substância quimiotática quando a quimiotaxia é positiva, ou se afastem da fonte onde é que está liberando aquela substância quimiotática, que é a quimiotaxia negativa. Mas como é que a quimiotaxia controla a direção da locomoção ameboide? Embora a resposta não seja completa, sabe-se que o lado da célula mais exposto à substância quimiotática envolve projeções da membrana que causam a protusão pseudopótica. Cílios e movimentos celulares. O segundo tipo de movimento celular, o movimento ciliar, é um movimento similar ao batimento dos cílios na superfície das células. Isso ocorre em apenas dois locais no corpo humano, na superfície das vias aéreas do sistema respiratório e na superfície interna das trompas uterinas, trompas de Fallope do trato reprodutivo. Então, esse movimento ciliar é o movimento de batimento dos cílios, que a gente vai ver uma figura mais para frente, mas que no corpo humano ocorre nas vias respiratórias
e nas mulheres nas trompas uterinas. Na cavidade nasal e nas áreas inferiores, o movimento de batimento dos cílios faz com que a camada de muco se mova com velocidade de aproximadamente 1 cm por minuto, em direção à faringe, limpando dessa forma continuamente essas vias do muco e as partículas aéreas aderidas. Então, esse movimento de cílios vai fazer com que o muco, é um movimento contínuo que vai fazer com que o muco seja empurrado em direção à faringe. E esse é a função dele. E nas trompas uterinas, os cílios causam um lento movimento do fluido do ósseo da trompa uterina para a cavidade uterina. Esse movimento do fluido transporta o óvulo do ovário para o útero. Então, nas trompas uterinas, esse movimento ciliar, de batimento ciliar, vai fazer com que o óvulo saia do útero e saia do ovário e vá em direção ao útero. Como a figura 2.17 mostra, o cílio tem a aparência de pelo com a ponta fiada reto ao curvo, que se projeta por 2 a 4 micrômetros da superfície da célula. Geralmente, muitos cílios se projetam de uma mesma célula, por exemplo, existem até 200 cílios na superfície de cada célula epitelial nas vias respiratórias. O cílio é recoberto por prolongamento da membrana celular e é sustentado por 11 microtúbulos, 9 túbulos duplos localizados na periferia do cílio e 2 túbulos simples no centro, como mostra a seção transversa da figura 2.17. Cada cílio cresce de estrutura que se localiza imediatamente abaixo da membrana celular, chamado corpo basal do cílio. Então, aqui na figura 2.17, estrutura e função dos cílios. Então, os cílios têm uma raiz, o corpo basal, que é onde ele vai ser ancorado, a membrana celular, que vai cobrir os filamentos, que vão formar os cílios, e uma seção transversal mostra os 9 pares de microtúbulos que formam esse cílio, junto com os microtúbulos centrais. E aqui, nessa figura, mostra o movimento ciliar. Então, o movimento adiante e o movimento para trás. No movimento adiante, o cílio sai dessa posição inicial para essa, e é onde ele vai levar a substância nessa direção. E o movimento para trás, ele sai dessa para essa para voltar à posição inicial e executar novamente o movimento adiante. Então, a movimentação da substância ocorre apenas em uma direção. Esse movimento para trás serve apenas para que o cílio retorne à sua posição inicial e continue levando as substâncias que devem ser transportadas para diante. Então, apenas o movimento adiante que segue em apenas uma direção, transportando as moléculas, e o movimento para trás, ele não transporta as moléculas e serve apenas para os cílios retornarem ao seu estágio inicial para que o movimento continue. O flagelo do esperma é parecido com os cílios. Na verdade, ele tem praticamente o mesmo tipo de estrutura e o mesmo tipo de mecanismo contrátil. O flagelo, entretanto, é mais longo e se move em ondas quase sinusoidais, em vez de movimentos de batimento. Então, os flagelos dos espermatozoides se assemelham com os cílios, entretanto, apresentam movimentos sinusoidais e não movimentos de batimento. No inserto da figura 2.17, mostra-se o movimento dos cílios. O cílio se move para frente com batimentos súbitos e rápidos de 10 a 20 vezes por segundo, curvando-se acentuadamente no ponto de inserção da superfície celular. Então, ele se move para trás lentamente para a posição inicial. Então, aquele movimento que a gente mostrou na figura. O movimento rápido de impulso para frente de batimento empurra o fluido adjacente à célula na direção em que o cílio se move. O movimento lento de arrasto para trás não tem qualquer efeito no movimento do fluido. Então, o que a gente diz? O movimento para frente é o que vai levar o fluido nessa direção, e o para trás é apenas para retornar com os cílios à posição inicial e não tem nenhum efeito sobre o movimento do fluido. Como consequência, o fluido é continuamente impulsionado em direção ao batimento rápido para frente. Como a maioria das células ciliares tem grande número de cílios em sua superfície, como todos os cílios são orientados na mesma direção, este modo eficaz para mover o fluido da parte da superfície para outra. Então, como há vários cílios naquelas células onde
eles estão presentes, todos esses cílios trabalhando, vai ser eficaz para mover esse fluido em uma direção só. Mecanismo de movimento celular. Embora nem todos os aspectos do movimento celular sejam esclarecidos, o que sabemos é o seguinte. Então aqui vai trazer só o que se sabe sobre o movimento ciliar, mas não é totalmente esclarecido. Primeiro, os 9 túbulos duplos e os 2 túbulos simples estão ligados uns aos outros por complexos de ligamentos cruzados de proteína. Esse complexo de túbulos e ligamentos cruzados é chamado axonema. Então esse axonema é a ligação dos túbulos circulares com os túbulos centrais e entre si, formando esse cílio. Segundo, mesmo após a remoção da membrana da destruição de outros elementos do cílio, preservando o axonema, o cílio ainda pode bater sob condições adequadas. Então, mesmo se a membrana que circunda o cílio for destruída, se o axonema, as ligações, for preservado, os cílios ainda podem funcionar. Terceiro, há duas condições necessárias para o preenchimento contínuo do axonema após a remoção de outras estruturas do cílio: a disponibilidade de ATP e condições iônicas apropriadas, especialmente concentrações apropriadas de magnésio em causa. Então, deve haver a preservação do axonema, ATP e algumas substâncias iônicas para que os cílios continuem trabalhando, mesmo se não tiver presente a membrana presente. Quarto, durante o movimento do cílio para frente, os túbulos duplos da borda frontal dos cílios deslizam para fora em direção à ponta do cílio, enquanto os da borda inferior permanecem no mesmo lugar. Então aqui, explicando apenas como ocorre o movimento. Quinto, múltiplos braços da proteína de neína, que tem atividade enzimática TPase, se projetam de cada túbulo duplo em direção ao túbulo duplo adjacente. Então existem proteínas de neínas que vão clivar o ATP e se projetam de um túbulo para o túbulo adjacente. Dadas essas informações básicas, determinou-se que a liberação de energia do ATP em contato com os braços de gineína faz com que as cabeças desses braços se desloquem rapidamente ao longo da superfície do túbulo duplo adjacente. Então, os túbulos, os microtúbulos, essa proteína de gineína que faz essa ligação, faz com que esses túbulos possam se deslocar e assim o movimento exista. Se nos túbulos frontais o movimento é de extensão, enquanto nos túbulos posteriores permanecem estacionários, ocorrerá a inclinação do cílio. Então, se apenas uma parte do cílio tiver esse movimento e o outro ficar parado, o cílio vai se inclinar. O modo pelo qual a contração dos cílios é controlada não é conhecido. Os cílios de algumas células geneticamente anormais não contêm os 2 túbulos simples centrais e esses cílios não batem. Portanto, supõe-se que algum sinal, talvez eletroquímico, seja transmitido ao longo desses 2 túbulos centrais para ativar os braços de gineína. Então, como a contração é controlada, ainda não se tem um conhecimento muito específico e sabe-se que se não tiver as proteínas dos 2 túbulos centrais, os cílios não apresentam movimento, então é possível que esses cílios centrais sejam importantes para ativar esses braços de gineína e assim o cílio pode entrar em movimento. Então, por fim, tem as referências do capítulo e a gente encerra aqui o capítulo 2 do Guyton. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo menos teremos outros capítulos, espero que vocês acompanhem também. Deixem um like, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí do que acharam, siga a gente no Instagram. E no mais, muito obrigado por estar aqui com a gente e por estudar com a gente. Qualquer dúvida, qualquer comentário também vocês podem fazer, que a gente está sempre disponível. Muito obrigado e até a próxima.